Então, agora vamos fazer um exercício para a gente treinar o while. Então, pegar essa listinha, vamos fazer o 73. Escreva um programa que efetue a lista sucessiva, que efetue a leitura sucessiva de valores numéricos e apresente no final o somatório, a média e a quantidade de valores lidos. O programa deve continuar lendo os números até que seja fornecido um número negativo. Esse número negativo não deve entrar nos cálculos. Então, o exercício está propondo o seguinte, que sejam lidos infinitos valores, certo? Infinitos valores numéricos, e tem que apresentar no final o somatório desses números, a média e a quantidade de valores lidos. Como sair do programa? Entrar um número negativo. Então, se o número negativo for entrado, o programa é terminado, certo? Então, precisaremos de um contador, então vamos manter esse aqui. Precisaremos de uma variável somatório, certo? Que é 0. E precisaremos de uma variável média. Média eu vou colocar um float, porque vai ser dividido. Ao somatório também vou pôr um float. Aqui vamos ler a variável, né? Então vou colocar aqui digite um valor, tá certo? Então vai digitar um valor e vamos fazer o scanf para fazer a leitura deste valor. Então o valor, vamos ver se o programa fala que tem que ser inteiro ou não. Valores numéricos, não fala. Então vamos colocar um float, vamos colocar porcentagem F. E comercial, número. Tá? Esse número que vai ser digitado, precisamos declarar também, né? Float número. Precisa inicializar? Não. Por quê? Porque ele vai ser inicializado aqui dentro, ó, né? Depois da primeira leitura. E então o que vai acontecer? Eu preciso mudar essa condição aqui, ó. O exercício fala, ó, deve continuar lendo os números até que seja fornecido um número negativo. Bom, então, enquanto número for maior que zero. Ah, mas agora ele vai ter que inicializar a variável, porque enquanto o número for maior que zero, quando a gente simplesmente declara e não inicializa, pode ser que tenha um lixo, né? Na verdade, sempre tem um lixo, tá? Então, eu coloquei maior ou igual a zero aqui, já que o exercício permite, né? Ó, esse aqui é o programa C. O programa deve continuar lendo até que seja fornecido um número negativo. Então, a gente coloca número igual a zero, né? Aí o que acontece? Enquanto o número for maior ou igual a zero, ele vai entrar aqui. Por quê? Porque o número é igual a zero. Ele entra, lê o valor, vai modificar o valor da variável número. Aí ele vai contar, é um número que está sendo lido, né? E vai retornar aqui. Então isso vai ser infinitamente rodado, lido, até que eu coloque um número negativo aqui no valor, tá certo? Então a parte de imprimir o contador já está certo, né? Não fala aqui, ó, no exercício, ó, deve apresentar no final a quantidade de valores lidos. É o contador.
Então, depois que ele sair do while, né, depois dessa chavinha aqui, aí eu ponho um printf a quantidade de valores lidos foi. A quantidade é um contador, porcentagem de contador. Beleza. Qual que é a outra? É o somatório e a média. Bom, o somatório é só fazer a mesma coisa aqui, apesar de que eu não programei ainda ele aqui, mas vamos colocar já que estamos colocando as mensagens. O somatório foi, como o somatório é um float, f somatório. Ah, como programar o somatório? Ah, fácil, né? Ó, somatório vai receber o próprio somatório, que é 0 na primeira iteração, mais o número, que é lido. Então, toda vez que rodar essa iteração aqui, o somatório vai receber o próprio valor do somatório mais o número. Então, dessa forma, no fim, ele vai acumular todos os valores entrados, né? O problema é se o valor for negativo, né? Lembra, ó, este número negativo não deve entrar nos cálculos. Então, o que vamos fazer? Se o número é maior que zero, vai fazer essas coisas aqui. Quer dizer, essa coisa aqui, bom, e essa coisa aqui também, que é o incremento. A última é a média, né? Então vamos fazer a impressão da média. Vamos. Primeiro, antes do cálculo propriamente dito. A média foi. E aqui, média. Beleza, é f porque é um float. E a média, como que é? Bom, a média é simples. Vamos fazer o cálculo dela aqui. Depois que terminar toda essa iteração aqui e for digitar o número negativo, vamos fazer o cálculo da média aqui, antes de imprimi-la. Como? Bom, a média... Bom, se eu tenho dois números, qual é a média aritmética de dois números, de valor dos dois números? Então vamos usar aqui o nosso editor. Então, por exemplo, 2 mais 3. Temos os números 2 e 3. Qual é a média de 2 e 3? É 2 mais 3 dividido pelo número de elementos, que é 2. Então, a média nesse caso vai ser 5 dividido por 2, 2,5. A média será 2,5, tá certo? Então, com esse raciocínio, a gente coloca que a média, que agora é 0, né? Essa, de fato, não precisaria ser inicializada, porque eu vou inicializá-la aqui embaixo, vai receber o somatório dividido pelo contador, que é o número de elementos. Olha que simples que ficou. Certo? Então, vamos fazer o teste para ver se eu não errei nada. Vamos vir aqui. Digite um valor. 2, 4, 5. Digitei 3 valores. Agora eu vou colocar o menos 1 para sair. Então a quantidade de valores lidos foi 3. O somatório foi 11. 5 mais 4 mais 2, 11. E a média foi 3,66667. O que ficou ruim aqui é que faltou pular umas linhas, né? Ficou tudo emendado, né? Então vamos botar aqui o barra n
barra n. Opa, esse aqui ficou fora das aspas. É uma grande probabilidade. Uma grande probabilidade não, com certeza vai dar erro. O que acontece é o seguinte, muita gente faz isso, né? Vai querer colocar alguma coisa, coloca fora e aí esquece e dá erro, né? Lembrando, barra n sempre lembro dentro das aspas. Bom, vamos rodar novamente. Então, a gente aproveita e coloca um outro exemplo. Então, vamos colocar 10, 11, 1, 6, menos 4. Acabou. Então, no quantidade de valores lidos foi 4. 1, 2, 3, 4. 4. Tá vendo? O número negativo não foi contado nessa estatística. O somatório foi 28. Então, 10 mais 11, 21. Mais 1, 22. Mais 6, 28. Tá certo. E a média foi 7. 28 por 4. Tá certo, né? Deu até uma continha exata. Tá certo, pessoal? Bom, vamos fazer mais um exercício então para tirar qualquer outra dúvida. Vamos ver aqui. Vamos fazer esse aqui na sequência, né? 74. Escreva um programa em C que efetue a leitura sucessiva de valores numéricos e apresente no final o maior e o menor número que foram fornecidos. O programa deve continuar lendo os números até que seja fornecido um número negativo, que por sua vez não deve ser apresentado como menor número. Certo? Então, é bem semelhante ao 73 que a gente fez agora. Qual que é a diferença aqui? Que tem que apresentar o maior e o menor número. Né? Tem que guardar o menor e o maior número. Tá? Então, não vamos mais ter o somatório, não vamos mais ter a média. O que vamos ter? Vamos voltar para o int. A gente vai ter o maior e o menor. Certo? Então aqui a gente vai imprimir o maior. Maior número, porcentagem D, porque eu mudei para inteiro. Maior. Menor. Menor número. D. Menor. Quantidade não vai precisar, né? E essa média. Para sair, um número negativo também, né? Então, vamos manter esse if maior que zero. Só dessa maneira é que o contador vai ser mantido. Tá? Mas como fazer o número maior e o menor? Né? Como? Bom, a estratégia aqui é colocar um número muito pequeno para o maior e um número grande para o menor. Por quê? Porque eu vou fazer aqui, dentro desse if, eu vou fazer um contador, um algoritmo, uma lógica de programação para que substitua sempre o valor maior ou menor com condições se, né, if. Então a gente coloca se o maior é maior, se o número maior, que é bem pequenininho, for maior que número, então o que aconteceu? O maior, que é bem pequeno, é maior que o número que foi lido, então, né, maior vai ser o número. Então, vamos botar um else if. Se menor for menor que o número,
menor recebe o próprio número. Então, é bem essa a lógica. Certo? Então, o que vai acontecer aqui? Se ele vai... O contador é 0 e o número é 0. Então, o número aqui está na condição do while. Ele vai entrar. While o número é maior ou igual a 0, o número é igual a 0. Ele vai entrar, digite um valor, scanf, leu. Opa, o número agora é inteiro, porcentagem dele. Se número é maior que 0, aí ele vai, número é maior que número, número é o CIF menor que número. Na verdade, eu acho melhor tirar esse CIF porque o número, quando ele tem um só, quando a gente tem um número só, pode ser o maior ou o menor ao mesmo tempo. Né? Então, aquilo lá era uma falha na nossa lógica. E o contador recebe o contador mais 1, que é o nosso incremento. Né? Que é, na verdade, acho que não existe, você não está pedindo isso não. Escreva o programa em C que efetue a leitura sucessiva de valores numéricos e apresente no final o maior ou menor número. O programa deve continuar lendo o número até que seja fornecido um número negativo, que por sua vez não deve ser apresentado como menor número. Não estamos precisando do contador. Tá vendo? Essa é uma das diferenças do while com o for, por exemplo. A gente pode fazer isso aqui infinitas vezes sem ter um contador. Né? Olha que beleza. Nós vamos testar para ver se deu certo. Vamos. Então digite um valor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, 1. Vão sair? Menos 4. Maior número. Opa! Deu um erro aqui. Na verdade, o maior ou o menor não deu certo. Não deu certo essa lógica que eu fiz. Na verdade, está invertido aqui. Ó. É se o maior é menor e se o menor é maior. Agora que eu vi. Então, se o maior for menor que o número, então o maior agora é ele. E se o menor for maior que o número, então o menor agora é ele. É verdade. Inverti as condições. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, menos 5. Então, 100 é o número maior e o menor é o número 1. Agora tá certo. Né? Bom, pessoal, só recapitulando então. A gente colocou um número maior, muito pequenininho, e um número menor, grande. Para quê? Para que ele entre nesses ifs aqui. Para quê? Para que mantenha sempre o valor maior como sendo o valor o maior dentre os números entrados e o menor. Então, como é que ele vai entrar a primeira vez? Bom, o número é 0, while. O número é maior ou igual a 0? É igual a 0. Vai ser digitado o valor, leu o valor. Número maior que 0 é. Maior é menor que número? É. Então, maior é menos esse número aqui. Menor e o número que é? Vamos supor, eu digitei 1 a primeira vez. Então, ele vai entrar. Então, o número vai ser maior. O 1 vai ser o maior. Aí o menor é maior que número? É. 99999 é maior. Número 1. Então o 1 vai para o menor. Tá certo? Tá vendo como é que ele entra nos dois ifs? Quando tem um número só, é assim. Aí ele vai fazer isso aqui diversas vezes. Ele vai terminar, voltar, analisar a condição, ler, colocar o maior ou o menor. Fazer isso infinitas vezes até que seja digitado um número negativo. Quando o número for negativo, o número é maior que 0.
não ele é negativo, não vai mexer no nosso maior e menor e vai finalizar imprimindo na tela o maior e o menor. Certo, pessoal? É isso aí, então. Obrigado pela atenção em mais uma videoaula. Até a próxima. Abraço.